Recording is on. Olá a todas e todos. Meu nome é Daniel e a gente, em cumprimento, né, a um trabalho solicitado do Laboratório de Ensino de Filosofia 1 do Colégio Pedro II, nós estamos produzindo esse seminário e vamos falar de uma personalidade bastante importante para a história, não somente do feminismo brasileiro e mundial, mas também da nossa literatura, né, também da nossa filosofia. É uma personagem, no caso, uma personalidade, né, bastante desconhecida, mas que, através de trabalhos como esse que nós estamos fazendo aqui na academia, né, em vídeos, em podcast, ela está se tornando cada vez mais conhecida. É uma figura bastante importante, né? Ela se chama Nísia Floresta, é o pseudônimo dessa nossa personalidade, desse trabalho, deste seminário, e a partir, né, do andamento desse trabalho você vai conhecer melhor o seu verdadeiro nome, as suas obras, os seus escritos e as suas influências, né? Então, nós estamos aqui com os alunos, o Emerson, né, a Carla, o Lucas e o Gabriel. Na verdade, cada um estudou em um aspecto, uma parte da vida de Nísia Floresta, e a gente aqui vai discorrer trazendo informações dessa personalidade bastante importante, né? Então, a primeira pessoa que vai trazer um pouco da Nísia Floresta para a gente vai ser o Emerson, né, o Emerson? O Emerson, você ficou com os aspectos biográficos, né, da Nísia Floresta. Traga para nós... Isso. Traga para nós, você pode se apresentar, Emerson, e após você se apresentar, você vai trazer para nós os aspectos biográficos, né, da Nísia. Quem foi Nísia Floresta com as informações que você estudou, Emerson? Boa noite a todos e todas. Meu nome é Emerson Vieira, sou estudante da licenciatura em Filosofia do Colégio Pedro II. Bom, Nísia Floresta Brasileira Augusta foi um pseudônimo da educadora, escritora e poetisa Dionísia Gonçalves Pinto. Floresta, pela fazenda de mesmo nome onde ela nasceu, em 1810, Brasileira Augusta, pelo orgulho de seu país e uma homenagem ao seu segundo marido e grande amor, Manuel Augusto de Faria Rocha. Ela era filha de Antônia Clara Freire e de Dionísio Gonçalves Pinto Lisboa. A mãe pertencente a uma tradicional família do Rio Grande do Norte, proprietária de vastas extensões de terra, já o pai, um advogado português, homem culto e liberal que chegou ao Brasil nos primeiros anos do século XIX. A Dionísia Gonçalves, ela tinha uma situação confortável, familiar, economicamente também, mas a família dela não pertencia exatamente à elite local de Pernambuco. Ela não chegava a ser a classe mais alta da sociedade. Era uma pessoa que tinha uma vida confortável, mas não exatamente luxuosa. E a vida dela não vai ser exatamente um conto de fadas, como a gente vai ver mais para frente. A família Gonçalves Pinto estava constantemente de mudança devido ao exercício de advocacia do pai, que vezes iam contra aos interesses de notáveis proprietários de terras locais, participantes da elite de Pernambuco. E principalmente pelo forte sentimento anti-lusitano que estava assolando o Nordeste, pelas diversas revoltas que estavam acontecendo no Brasil colonial, especialmente a insurreição pernambucana de 1817. Fugindo de movimentos separatistas, Dionísio, pai de Nísia, se mudou com a família para Goiânia, onde a filha inicia seus estudos no convento das Carmelitas. Além do estudo clássico e manual, que era direcionado para as mulheres, um pouco de costura, canto também, sobre forte influência do pai, ela tomou contato com a cultura europeia. E anos após de estudos, ele também incentivava bastante ela estar indo à biblioteca do convento. Ela conseguiu dominar os idiomas francês e italiano. Porém, segundo a tradição da época, aí já começa a desandar um pouco a vida confortável dela, já deixa de ser um pouco conto de fadas. Segundo a tradição da época, segundo a qual meninas entre 12 e 14 anos já estavam prontas para o matrimônio. Olha só, Nísia é forçada a se casar em 1823, que absurdo, com 13 anos de idade. Muito velha, né? Só que não. A união se dá com Manuel Alexandre,
Seabra de Mello, mesmo nome do segundo grande amor dela, mas não a mesma pessoa, obviamente. Ele era um proprietário de terras local, mas esse casamento ele acaba durando pouquíssimos meses, devido à pouca idade de Nísia, ele ser mais velho. Ela rompe com o marido, a Nísia ela retorna para a casa de seus pais, que recebem ela de volta. E ela é extremamente criticada e julgada devido à atitude extremamente transgressora para a sua época. A família dela se muda mais uma vez para Olinda, a família estava sempre de mudança, não ficava parada em um só lugar. E em 1828, o pai de Nísia, olha só que impactante, ele é assassinado por advogar contra a elite local em Recife. Mesmo ano em que, aos 17, Nísia começa o seu namoro com Manuel Augusto, seu grande amor, que acaba originando o seu grande pseudônimo. Em 1830, nasce sua primeira filha com ele, e em seguida, um segundo filho que não sobreviveu. E teve outro filho, menino, tempos depois, perdão. Ainda nesse ano, ela publica no jornal Espelho das Brasileiras, um jornal dedicado às mulheres pernambucanas. Tinha isso naquela época, tipo, tem um jornal específico para as mulheres, com informações mais simples, voltado para ela. Seus primeiros artigos abordando a condição feminina, ela já tinha um certo interesse sobre a condição, pelo fato dela ter sido já meio que posta na condição de quase chefe de família pela morte do pai, ter meio que começando ali o seu namoro, sob dura crítica da sociedade, também do marido, do antigo marido, né, que vivia ameaçando ela, acusando ela de adultério. Ela já começa a ir de encontro a artigos abordando toda a conjuntura que as mulheres viviam na época. Ela publica no Recife, em 1832, a obra Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, assinado com um nome que adotou definitivamente, Nísia Floresta, Brasileira Augusta. Deu-lhe o título, essa obra, incontestável, de precursora dos ideais de igualdade e dependência da mulher em nosso país. Com a conclusão do bacharelado de Direito do seu marido, a família Dionísia, junto com a filha, eles viajam para o Rio Grande, para Porto Alegre, de onde que era o Manuel, estudante de Direito, onde Nísia inicia seu trabalho já como docente, como preceptora de moças, e passa a dirigir um colégio. Ela já tem essa experiência. Na capital gaúcha, ela ainda publica artigos sob o pseudônimo de Cotidiana Fidedigna, outro pseudônimo dela, nos jornais, o Recompilador Federal e o Campeão da Legalidade. Mas, mais para frente, repentinamente, ela vai ter mais uma perda grande na sua vida. Manuel vai falecer em 1835, deixando Dionísia com 2 filhos pequenos. Mas um forte impacto para ela, colocando ela em uma situação realmente complicada, especialmente para a época, que ela agora realmente assume de vez totalmente, já tinha perdido o pai, que era uma figura importantíssima para ela, com os estudos, agora ela passa a meio que ser o chefe de família com 2 filhos. Em 1837, Nísia viaja para o Rio de Janeiro, e abre o Colégio Augusto para moças, que opera durante 17 anos. Esse colégio que ela abre aqui no Rio, colégio direcionado para moças, visto que ainda tinha essa divisão, entendeu? De um colégio para homens, um colégio para moças. A maioria dos grandes colégios, visto como ótimos pela corte da época, eles não aceitavam meninas. Exemplo, o Colégio Pedro II, que era um colégio desde aquela época extremamente bem avaliado, porém não aceitava mulheres ainda, apenas meninos. Não sei se vocês conhecem o colégio. Continuando. Porém, em 1849, ela vai estar deixando a direção do seu colégio, que tinha uma proposta diferente para a época de abordagem. Ela não queria meio que só um ensino clássico, manual de canto para as meninas. Ela também queria estar ensinando ciência, porque ela sabia que isso era importante, tanto para a formação intelectual das moças que ela estava cuidando. Não apenas ensinar a costurar, cantar, os ensinos clássicos que eram abordados comumente pelos colégios da época.
Ela deixa em 1849 a direção do colégio e ela parte para a Europa, sob recomendação médica para se tratar, pois havia sofrido um grave acidente de cavalo. Foi nesse período que a autora teve contato com o positivismo kantiano, pela primeira vez, durante um curso de História Geral da Humanidade, lecionado pelo próprio Augusto Comte, no Paris Cardeal, ele leciona esse curso no Palais Cardeal, em Paris. Retornando para o Brasil em 1852, dedicando-se à produção de artigos para jornais, de onde sairia a compilação que posteriormente daria origem ao Opúsculo Humanitário, uma obra dela, entre publicações de outras obras em território brasileiro, como Dedicação de uma Amiga e Páginas de uma Vida Obscura. Durante a pandemia de cólera, que atingiu o Rio de Janeiro em 1855, ela atuou como enfermeira voluntária em hospitais e partiu novamente para a Europa. Permanece na Europa de 1856 até 1872, período durante o qual viajou por diversas cidades da Itália e da Grécia, publicando obras em francês e escrevendo seus relatos de viagem. Entre 1870 e 1871, mudou-se de Paris por conta do cerco da cidade pelos prussianos, vivendo temporariamente em cidades da Suíça e da Espanha, antes de regressar para o Brasil. Esteve no Brasil entre 1872 e 1875, em plena campanha abolicionista liderada por Joaquim Nabuco, mas pouco se sabe sobre a sua vida nesse período. Porém, alguns historiadores, alguns biógrafos, relatam que ela teve participação, foi uma abolicionista também e apoiou o movimento abolicionista na época. Retornou à Europa em 1875, tendo morado em Londres, Berlim, Lisboa e Paris também. Estabeleceu residência definitiva no interior da França. E em 1878 publicou seu último trabalho. Agora vai um nome complicado. Fragments d'un Olivage Inédit Not Bibliográficos. Falei totalmente errado, mas é nesse sentido aí. Vai ter depois a biografia completa do nosso seminário. Nízia, ela morre na cidade francesa de Rouen, em 24 de abril de 1885, aos 74 anos, vítima de pneumonia. Foi enterrado no cemitério da cidade francesa de Bon-Secours, na Normandia. Em agosto de 1954, quase 70 anos depois, seus despojos são levados para a sua cidade natal. Primeiramente depositados na igreja matriz e depois levados para um túmulo na fazenda Floresta, onde ela nasceu. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos marcou a data com o lançamento de um selo postal. Eu acho interessante toda essa questão, vocês podem notar que ela vivia viajando. Um pouco disso pela questão de toda a perseguição que o pai dela sofria e também pela condição que a família tinha de ser lusitana. E como tinha um forte sentimento contra os portugueses na época, vai estar gerando toda essa perseguição contra a família, o sítio dela vai ser apedrejado, vai ser depedrado em uma dessas, tinha um forte sentimento que fazia constantemente eles estarem se mudando. E também a profissão do pai, que era extremamente perigosa, principalmente na época que a elite, os grandes proprietários de terra, meio que mandavam o país quase de ponta a ponta. E outro, pelo fato do pai dela ser assassinado, dela estar perdendo o seu grande amor, ela acaba tomando assim muito cedo uma posição de chefe de família que precisava fazer acontecer. E limitada pela cultura, pela sociedade da época, que impunha certos limites para mulheres, ela acaba se voltando bastante para a condição feminina e acaba abordando, escrevendo bastante sobre isso ao longo de sua vida e suas obras. Muito bom. Então, pessoal, através dessa abertura, esse aspecto biográfico, né, a gente já pode ver quantos eventos e quanta riqueza que tem, que teve, né, e na vida de Nízia Floresta e o que tem de conhecimento para a gente hoje, né? E esse foi uma questão geral, né, de informação geral do aspecto biográficos, e agora nós vamos compartimentalizar, porque cada um aqui estudou uma área da Nízia Floresta, né? Então, a gente vai partir agora para Carla,
Carla, você estudou, na verdade, a questão, né, da faceta feminista da Anísia Floresta, né? Ela foi, na verdade, assim, uma espécie de precursora do feminismo, a gente pode falar sobre... podemos falar assim? Está correto falar que ela foi uma precursora, né? Ou seja, ela teve, na verdade, uma postura do protofeminismo, né? É correto trazer essa visão sobre a vida da Anísia Floresta, porque a gente viu que tem muita coisa aí, né, que a gente pode estar considerando. Exatamente, Daniel. Boa noite a todos, eu sou a Carla. Vou estar aqui analisando o pensamento feminista da Anísia Floresta, né? E a importância desse pensamento para que houvesse uma mudança na visão do que era ser mulher no século XIX. Vou começar com a contextualização. Nascer mulher no Brasil, ou em qualquer outra parte do mundo, nunca foi fácil. No século XIX, que foi o século que a Anísia Floresta viveu, a realidade da condição feminina perante uma sociedade machista, patriarcal e extremamente intolerante com o sexo feminino era ainda mais cruel do que a realidade da condição feminina nos dias atuais, né? A mulher ocupava um local de total submissão e subalternidade em relação à figura masculina. Suas áreas de atuação eram restritas ao cuidado com o lar, com o marido, a criação dos filhos. Elas deviam ser esposas, mães e filhas exemplares, ou servindo como mão de obra barata, né? Na profusão de novas fábricas e comércios que começaram a surgir ali no século XIX, com o avanço do capitalismo. Elas trabalhavam, muitas das vezes, 14 horas por dia e recebiam um salário de menos de um terço do salário masculino. Elas tinham seus corpos controlados e explorados tanto na esfera pública quanto na esfera privada, seja pela instituição igreja, pelo patriarcado, pela tutela do pai, pelo matrimônio, pelas teorias higienistas que começaram a surgir na época e pelas restrições da vida pública. No que se refere à educação, as mulheres eram proibidas, inclusive, principalmente aquelas que pertenciam a uma classe social mais baixa, o acesso a uma educação séria, intelectualizada e de qualidade, uma educação que não fosse voltada para o ensino de atividades domésticas, que eram típicas do gênero feminino naquela época. Essa questão da educação é exatamente a questão que a Anísia vai mais se atentar, né? A Anísia, de certa forma, ela quebra esse paradigma de que a mulher deve se abster da vida pública e se manter na vida privada, ao ser uma das primeiras mulheres a publicar seus escritos esses que já possuíam formulações feministas na imprensa daquela época. E por tocar nesses assuntos delicados para a época, ela ficou conhecida como uma mulher à frente do seu tempo e como pioneira do feminismo no Brasil. Em seus escritos, principalmente em Direito da Mulher e Injustiça dos Homens, a Anísia analisava, questionava e criticava acerca da inferiorização da mulher em relação ao poder masculino, a mulher devendo eternamente ocupar um local de ignorância e servir aos prazeres masculinos. Ela criticava o fato das mulheres não estarem ocupando lugares de liderança, lugares de prestígio naquela época, cargos políticos, já que para isso era necessário elas terem uma educação científica, e esse tipo de educação era predominantemente dominada por homens. E ela também criticava o fato das mulheres não estarem exercendo profissões de prestígio e destaque para aquela época, como o magistério, a medicina, a advocacia, entre outras. No que se refere à questão da educação, inclusive, uma questão que ganhou bastante destaque no século XIX, com o advento do iluminismo, né, que clamava por uma certa igualdade de condições para todos. A Anísia criticava o fato de não existir uma educação intelectualizada e séria voltada para essas mulheres, permitissem elas a entrada num curso superior, num curso secundário, e a partir desse contexto, a Anísia acaba por começar a desenvolver o papel de criar uma educação séria, uma educação intelectualizada, que permitissem essas mulheres entrar no curso superior e terem noção do seu local de submissão aos poderes masculinos na sociedade e terem noção das suas capacidades intelectuais. Até porque, para a Anísia, o avanço de uma sociedade em todos esses setores depende também da educação que é destinada às mulheres. A Anísia criticava, no opúsculo humanitário, ela pontuava que era necessário uma mudança no sistema educacional brasileiro
para que fosse possível o avanço dos atrasos culturais provenientes da dominação portuguesa aqui no Brasil. Para isso era necessária a construção de escolas em mesmas quantidades para ambos os sexos, que permitissem a entrada dessas mulheres no curso superior. E para contribuir com o avanço da educação feminina no Brasil, a Anísia constrói, em 1838, o Colégio Augusto, no Rio de Janeiro, um colégio de extrema importância, que é um ensino inovador, voltado para essas mulheres, mesclava o ensino de linguagens, de gramática, de literatura, com os ensinos tradicionais daquela época. No que se refere à questão da... Eu acho que teve algum probleminha, a Carla retomando aí. Eu queria fazer um esclarecimento, aproveitar essa interrupção, que eu fiz o símbolo aqui de negativo, é que meu primo aqui falou comigo, não que eu estava discordando, concordo com tudo que a Carla falou, só isso mesmo, só acrescentar. Entendi, sem problemas. A Carla está voltando aí, foi rapidinho. Será que ela consegue? Conseguimos. Voltei, desculpa, houve uma falha na conexão. Problemas da modernidade, né? Mas vamos continuar. Não tem problema, não. É coisa rápida. Você falou de vários aspectos, né, da vida da Anísia Floresta, né, que faz dela realmente ser uma precursora do feminismo. E o que eu achei interessante, né, é que o Emerson tinha falado até mesmo na biografia dela, que na verdade ela foi casada e foi divorciada, ou seja, num tempo em que o divórcio nem era, na verdade, aceito, né, ou legalizado, como queiram dizer, a Anísia já tinha passado, né, por esse evento. Isso corroborou para o seu ativismo como figura da mulher dona de si, empoderada? O que você tem para dizer para a gente com relação a essa questão? Exatamente, Daniel. Com essa questão de ela ter se divorciado em uma época que o divórcio não era comum, só afirma que a Anísia ela não mantinha seus pensamentos apenas na teoria, né? Ela praticava na sua própria vida o que ela pensava. Mas é claro que há contrapontos nesse pensamento feminista da Anísia, né? E a gente analisando esse pensamento dela, levando em conta a época em que ela viveu, né, uma época repleta de teorias tradicionais, conservadoras, em contraponto com teorias que começaram a surgir ali com o iluminismo, né, teorias de cunho individualista, de cunho burguês, de cunho moralmente religioso, e também levando em consideração essa inclinação que a Anísia tinha para teorias positivistas. É importante ressaltar que a Anísia, em algumas de suas obras acaba por delimitar os espaços de atuações que deveriam ser destinados às mulheres, né? Então, por isso que ela recebe até críticas, não é isso? Mas ela recebe crítica Exatamente. Quem? De outros movimentos ou da própria sociedade? Então, eu não diria que seria exatamente críticas, seria um olhar para aquela época de um modo atual, né? E a gente pontuar observações que devem ser feitas ao pensamento dela. Em suas obras, a Anísia acaba por, de certa forma, tecer um emaranhado de estereótipos que deveriam ser destinados à criação e ao comportamento dessas meninas, né? E esses estereótipos, infelizmente, acabam por prender essas mulheres em um ideal eterno de docilidade, de submissão e de controle dos seus corpos. A Anísia, de certa forma, ela não quer provocar uma revolução feminista, né? Ela acaba, de certa forma, mantendo esse status quo. Mas, além disso, é super importante ressaltar que a Anísia é uma figura extremamente importante para o feminismo, para a história do movimento feminista, para a luta do movimento feminista e para o que posteriormente seria conhecido como a primeira onda feminista no Brasil, né? Ela foi precursora de nomes como Berta Lutz e Jerônima Mesquita, e a Anísia contribuiu para que houvesse uma visão crítica voltada para a condição da mulher na sociedade, né? A visão de uma mulher como um ser digno de respeito, merecedor de direitos, e que não deve ter seus corpos, suas consciências controladas pelo poder masculino. Eu gostaria de citar aqui duas frases muito importantes do pensamento da Anísia, que estão na obra dela, O Direito das Mulheres e a Justiça dos Homens, que eu acho que refletem muito o pensamento dela, que é:
Os homens, não podendo negar que nós somos criaturas racionais, querem provar-nos a sua opinião absurda e os tratamentos injustos que recebemos, por uma consciência cega às suas vontades. Eu espero, entretanto, que as mulheres de bom senso se empenharão em fazer conhecer que elas merecem o melhor tratamento e não se submeterão servilmente a um orgulho tão mal fundado. E a outra citação é: certamente Deus criou as mulheres para um melhor fim que para trabalhar em vão toda a sua vida. Essas duas citações refletem muito o pensamento da Nízia, e esse é uma base do pensamento feminista da Nízia, porque se você for explorar, você encontra mais contrapontos, você encontra outras visões, mas a base do pensamento dela foi essa. Ou seja, tem aquela questão de que nem todo mundo consegue, né? Uma época não consegue fazer tudo de uma vez só, né? E a Nízia realmente, né, não conseguia, na verdade, por mais que eu tenha verificado aqui que vai ter outro autor que vai falar, vai trazer uma visão de uma questão de que a Nízia, na verdade, ela foi uma feminista completa, né? Por mais que esse autor tenha essa visão, uma personalidade não consegue tudo ao mesmo tempo, né? São, na verdade, necessidades do tempo que a gente vai galgando. O próprio feminismo, teve a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, ou seja, nem tudo se esgota no seu próprio tempo. E a Nízia, ela era fruto, né, da sua época, né? Aquela questão, nós vamos conquistar com as armas que a gente tem, né? E às vezes, para um outro olhar, isso não era bem compreendido, né? Tem alguma coisa mais para finalizar, Carla? Tá tranquilo? Foi isso mesmo, é só uma observação mesmo, como você falou. A Nízia vivia em uma época totalmente diferente da época que a gente vive atualmente, né? As condições das mulheres eram totalmente diferentes, então ela fazia reivindicações que eram necessárias para as mulheres naquela época, já que as mulheres não tinham nem direitos essenciais, direitos humanos, né? Então ela foi uma feminista da sua época, lutando por direitos da sua época, que era até mesmo anterior à primeira onda do feminismo, para você ver a condição que as mulheres estavam naquela época. Ou seja, e hoje nós estamos estudando, né? Ou seja, serviu para que, né, hoje, na verdade, como o feminismo está bem avançado, né? Essas sementes que a Nízia foram plantando, na verdade, floresceu durante o tempo e pode florescer mais na frente. E, na verdade, a gente teve aí a abertura, né, desse seminário, falando da questão, até mesmo nos aspectos biográficos, que a Nízia, ela atuou na educação, né, e agora nós vamos para o próximo ponto. Quem vai falar para a gente é o Lucas. O Lucas vai trazer para a gente, na verdade, a pedagogia de Nízia. É isso, Lucas? Sim. Boa noite a todos. Então, tem a pedagogia de Nízia, né? E o Lucas vai falar também sobre 3 principais obras, né? A gente sabe que a Nízia teve aí, na verdade, 15 obras publicadas, e no final eu vou dar o nome delas aqui para a gente poder conhecer, né? Ou o público poder conhecer, mas o Lucas vai trazer para a gente aí a pedagogia de Nízia, focando essas 3 obras. Eu nem vou falar as obras porque o próprio Lucas vai se apresentar e vai falar. Boa noite, eu sou o Lucas Antônio Braga. E, de fato, eu pretendo apresentar 3 obras da Nízia Floresta, que eu considero mais representativas do pensamento da feminista, pensadora brasileira. E são as obras Direito das Mulheres, Justiça dos Homens, que a Carla já deu alguma apresentação e contextualizou bem. Lágrimas de um Caeté e o Opúsculo Humanitário. O Opúsculo Humanitário é o que melhor representa o pensamento pedagógico da Nízia Floresta. Tudo certo, Daniel? Só tá picotando um pouquinho o seu microfone. Será que é porque tá mexendo? De repente é a transmissão, né? Tá conseguindo ouvir agora? Tô. Na verdade, tá bem? Tá tranquilo, tá ótimo. Pode continuar. Então você está focando, na verdade, essas 3 obras. Essas 3 obras, Lucas, ela o quê? Foi fundamental para que tipo de aspecto da vida, para aspecto geral, literário, como escritora, como militante da vida da Nízia? Essas 3 obras são importantes, porque
a Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens é uma obra que abre a vida, o mundo, é uma obra com a qual Nízia Floresta abre o mundo literário, cultural da sua época para poder entrar, né, e mostrar o seu pensamento e até mesmo transformar o pensamento da época em relação às mulheres, né? E ela publicou esse livro quando ela tinha 22 anos, né, em 1832. Publicou em Recife. E o outro livro, que é Lágrimas de um Caeté, também representa o pensamento dela e mostra como ela era uma escritora com uma literatura interessante e profunda, e como ela conseguia interagir bem com todos os aspectos da sociedade dela, né? Ela viveu durante a época do Brasil imperial, né? Monarquia. Já no início ela vivia dentro do contexto o príncipe Dom Pedro II, ele não era imperador, né? Caso. Ou seja, Então, o Brasil ainda desculpa te interromper, tinha essa ideia dela ser uma feminista monarquista? Existia essa concepção? Isso existe? De fato existe. Ela não era não era republicana exatamente, né? Ela não desconsiderava tanto a sociedade, né? A formação. Ela tinha uma ideia de uma monarquia atualizada. Também faz parte do próprio pensamento positivista da época dela. Mas, enfim, e a última obra que eu vou analisar é o Opúsculo Humanitário, e foi publicada mais tarde, no Rio de Janeiro, 1853. Tanto o Opúsculo Humanitário ela publicou totalmente no jornal, né? São, acho que 63 capítulos, 63 capítulos, e ela publicou todos no jornal do Rio de Janeiro, e o Direito das Mulheres já é uma tradução que ela fez da obra de Mary Wollstonecraft. Bom, mas uma coisa interessante para se pensar, já partindo da obra Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, foi uma tradução que ela fez o que? Feminista inglesa, Mary Wollstonecraft, é isso? Foi a primeira obra que ela traduziu? A primeira obra dela, ela começou a vida literária dela por aquele caminho tradicionalmente usado quando a pessoa quer se iniciar na vida literária. Ela traduz antes de escrever a obra dela mesma. Mas, na verdade, existe umas contestações em relação à tradução, porque, embora seja uma tradução, há muito de autoral da parte de Nízia Floresta. E sobre o que a Carla falou, a respeito da pedagogia, da escola e da inserção da mulher dentro da sociedade, a escola era um símbolo da pessoa entrar na sociedade. Então, a escola feminina como algo diferente da escola masculina foi algo que ela contestou ali sim em Direito das Mulheres, né? Há uma passagem da Nízia em que ela questiona o fato das escolas usarem somente, ensinarem somente coisas manuais, né? Aspectos manuais e, enfim, relacionados à vida feminina, tal como ela se apresentava naquela época, né? Que a frase é a seguinte, uma frase normalmente reportada, né? Por que a ciência nos é inútil? Porque somos excluídas dos cargos públicos. E por que somos excluídas dos cargos públicos? Ou seja, porque somos excluídas dos cargos públicos. Resposta. E por que somos excluídas dos cargos públicos? Porque não temos ciência. Então, ela consegue mostrar ali uma forma... Não temos ciência, ou seja, nós não temos bagagem intelectual de formação, é isso? Ou seja, não temos ciência
não temos ciência porque não precisamos dela para estar na vida pública, porque não temos vida pública, Perfeito, mulher, né? perfeito. E, e não temos vida pública também porque não temos ciência. Então, ela utiliza a Esse palavra, jogo, né? né? Esse jogo de palavras. Então, na verdade, então, essas obras, o Lucas, na verdade, cada obra conta uma parte da faceta dela nessas reivindicações durante a vida dela, não é isso? Sim, certamente. Essa obra das mulheres foi o começo da vida de Nízia Floresta, né? Também, a tradução também foi publicada no jornal. Perfeito. Uma E, tipografia. e em que pese ela ter escrito 15 obras, né? E tem traduções, adaptações. Há uma dificuldade de se conseguir essas obras da Nízia, porque, pelo que eu pude perceber, existe um ensaio que é o mais conhecido, né? O ensaio que é feito pela Constância Lima Duarte, né? Que a Constância Lima Duarte pinça, né, as obras, se eu não estou me equivocando aqui, você pode me esclarecer melhor. A Constância, ela pinça essas obras da Nízia e traz para o público, né? Por que a gente tem mais acesso às obras da Constância? As obras da Nízia são difíceis de acesso ou uma questão mesmo de situação literária brasileira? É um pouco difícil o contato com as obras de Nízia Floresta, porque realmente algumas ela publicou fora do Brasil. Então, as traduções às vezes foram feitas, mas são inacessíveis. Elas ficam em bibliotecas de faculdades, porque a própria pessoa que traduziu né, já é uma pessoa antiga, o trabalho foi muito duro, etc. Eu acho que é esse o caso da obra três viagens à Itália seguida de uma viagem à Grécia. Eu acho que é esse o caso, mas não tenho certeza. Mas tem como acessar. No caso, hoje em dia, só por PDF e por arquivos. E no caso, a própria Constância Lima Duarte, que fez o doutorado dela em Nízia Floresta, ela teve um acesso limitado também. Então, ela acessou a única tradução que existia de um livro e fez a tese dela em cima daquela. Mas nem todos têm acesso. O Paulo Margutti, ele é um filósofo da filosofia brasileira, e também um historiador dela, Eu ia te perguntar sobre e ele, ele. por exemplo, não, Pode ele não incluir. teve acesso a uma obra da Nízia. Tem lá, ele estava uma nota de rodapé, ele não teve acesso. Entendi. O que você ia contar sobre ele? O que eu achei interessante, que o Paulo Margutti, filósofo, né, ele resume, na verdade, para finalizar a sua parte, Lucas, ele resume, na verdade, a trajetória da Nízia em dois setores, digamos assim, né? E esses dois setores, na verdade, trazem uma completude da militância dela, né? O primeiro setor, a primeira divisão que ele faz da vida da Nízia é a defesa de temas libertários, né? Que aí inclui aí nesses temas abolicionismo, palavra difícil, né? A questão Abolicionismo, né? a questão dos índios indigenistas e a questão das mulheres, ou seja, ela pega três, na verdade, fatos da sociedade importantíssimos para poder, na verdade, englobar na sua militância. E a segunda parte que o Paulo Margutti fala é a questão da educação feminina, ou seja, ela pega esses temas identitários e também ela engloba para si também a questão da educação das mulheres, ou seja, então ele traz isso como se fosse uma questão completa da vida da Nízia. É verdade, é verdade. Ele faz uma síntese, né? Ele faz um plano da obra da Nízia, mas esse plano é sobre a análise da Constância. Então, ele vê como a Constância Lima Duarte, ela analisa a obra toda de Nízia Floresta. Aí ele diz que a Constância vê dessa forma. Interessante. Uma parte dedicada a... Uma parte dedicada aqueles textos que mais reivindicam alguns aspectos sociais, como, por exemplo, o negro, os indígenas, os índios, entendi. Os índios, a mulher, a educação feminina, e melhor, a educação feminina ele fala que é uma outra parte da Constância, e por último,
os livros de viagem da Nízia. É um recorte interessante. Mas para quem Isso. quer começar, né? Ótimo. E a questão da educação feminina, né? A gente percebe porque ela veio. Eu não lembro quem foi que falou, se foi acho que foi a Carla ou se foi a Miss que falou que ela veio e fundou escolas, não é isso? Foi você, Carla, que falou isso? Exatamente, foi em 1838, ela criou no Rio de Janeiro o Colégio Augusto, né? O colégio foi extremamente importante para o avanço da educação feminina aqui no Brasil. Muito bom. Então, pessoal, agora para a gente, muito interessante para a gente poder perceber, né? Tem tanta coisa para se falar da Nízia, né, Lucas? Sim, sim. Sobre o Lágrimas de um Caeté, seria de mostrar aqui rapidinho uma parte do poema, que é logo a primeira, né? E também é que é mais encontrada. Essa obra também ela foi publicada póstumamente. Perdi o arquivo. Tecnologia, né, Carla? Primeiro é o primeira estrofe, tá? Perfeito. Lá quando no ocidente o sol havia seus raios mergulhado e a noite triste, denso ebânico véu já começava, vagarosa a estender por sobre a terra, pelas margens do fresco Beberibe. Em seus mais melancólicos lugares, asados para a dor de quem se apraz, sobre a dor meditar que a pátria enluta, vagava solitário um vulto de homem, de quando em quando ao céu levando os olhos, sobre a terra, depois triste os volvendo. Esse poema é muito interessante, porque esse daí é a primeira estrofe, então está falando de um indígena nas terras brasileiras, nos solos deles, né, digamos assim, e toda a questão da espiritualidade do índio ali, de certa forma. Não digo espiritualidade, mas a noção do índio pensando ali, fazendo, né, as meditações dele. E isso é interessante porque, de acordo com alguns comentadores, é um diferencial da Anísia Floresta como uma pessoa que faz literatura não romantizando e idealizando o índio, mas sim dando a ele o papel que ele é, de sujeito e também de defesa do índio. E é todo esse o contexto da obra Lágrimas de um Caeté, que é uma relação entre os indígenas e a Revolução Praieira. Nossa. Ou seja, dá o papel do índio como um sujeito, né, de ação. Protagonista, né? Muito interessante. E não só pena que o nosso trabalho tem um tempo para terminar, porque eu queria também saber da questão abolicionista dela, porque deve ter sido incrível, ainda mais nesse período, nesse momento, né? Então, pessoal, para a gente poder ir para a última parte, né? Já do nosso seminário, a gente vai tratar tanta coisa para tratar, a causa indigenista, a causa das mulheres, a causa dos índios, né? Mas também nós precisamos falar também de um aspecto muito importante da Nízia. Uma pensadora múltipla, né? É verdade. E acho que o que contribuiu, na verdade, por esse arcabouço intelectual dela, e que o Gabriel vai passar para a gente, são as suas viagens, né? As viagens da Nízia, o seu itinerário, o itinerário de uma viajante na Europa. O Gabriel vai trazer para a gente um pouco desse olhar. Boa noite, primeiramente, né, a todos, todas e todos. Espero que estejam bem. Na verdade, a Nízia, ela começa a viajar porque ela precisa se distrair, né? Ela perde um ente querido, como o Emerson falou, muito próximo dela, e logo após isso, não logo após, mas após isso, ela perde a mãe, o que quebra a maior ligação dela com o Brasil, né? Nas viagens da Nízia, ela busca lugares com um passado histórico palpável, que traga uma fuga de um futuro sem encanto, e de um presente sombrio. Só que como ela é uma estrangeira, ela nunca se sente acolhida, ela sempre se sente uma recém-chegada, não compartilhando a história dos que a acolhem, certo? Após
sua primeira viagem depois da morte da mãe, ela fica indecisa sobre o que aprende ao Brasil após ter uma perda tão grande assim, né? Porque apesar dela ter perdido a mãe, ela ainda se sente presa ao Brasil de alguma forma. Mas ela dá a definição, né, que depois ela mesma acata, que é a definição do estrangeiro, que é aquele que perdeu a mãe, sem pai, sem lar e sem família, né? Então, por isso, tem como a gente perceber que o que corta a ligação dela mesmo com o Brasil é a morte da mãe. Tanto que, como o Emerson disse também, ela larga a diretoria, né, do colégio dela para viajar para a Europa e futuramente fazer residência na França. Mas quando a Anísia viaja para a Alemanha, ela acha um lugar agradável e de uma uniformidade, desculpe, e felicidade blasé, cinza, algo não tão agitado, né? Não tão agitado quanto a França. Quando você tem cafés, bailes e reuniões parisienses, o nível de agitação acaba sendo muito mais alto do que na Alemanha, né? E a Alemanha também não é igual à França, no caso do que reina lá, né? Que é a sede de ganhos e prazeres. Isso foi um trecho tirado de Floresta, 1857, página 108. Quando ela viaja pela Alemanha ou a Itália, ela sempre faz comparações com a França, porque é a residência dela na Europa, a França. E ela se choca quando ela vê que o povo alemão tem campos abundantes, que você pode fazer plantações e gerar agricultura de subsistência, enquanto na França as minorias sofrem com a fome. Outra coisa que choca ela na Itália, comparando com a França, é um alto teor de prostituição e de sujeira nas cidades, né? Quando ela faz esse tipo de reflexão, ela entra numa posição de revanchismo. É até engraçado, porque a gente sempre se vê sendo atacado, né, dessa maneira, mas ela acaba achando lamentável os viajantes que vão ao Brasil e julgam de maneira exacerbada, e ela faz igual. Ela diz: que lamentável e verídico quadro poderiam fazer dos costumes de certas cidades da Europa aqueles que desejassem imitar alguns escritores cujo espírito se compraz em exagerar e ressaltar os costumes do Brasil, país que eles se permitem julgar a partir dos costumes da desgraçada classe dos escravos e libertos. Ou seja, ela fez com os europeus basicamente o que eles fazem com os brasileiros quando eles vêm aqui. Aquele julgamento absurdo e sem base nenhuma por ser um mundo eurocentrista, né? E que tem total acaba caindo nesse nosso estudo de decolonialidade tão bacana. Ela mesmo fala que ela estava tendo uma postura revanchista ou foi uma visão que você Não, teve? foi uma visão que eu tive, né? Assim, uma vingança, algo assim, entendeu? Como o Emerson disse, ela aprende francês e italiano no Brasil, e o que foi bom para ela, porque ela dominou a língua antes de começar suas viagens, né? Então facilitou muito a ida para a França e para a Itália. Por ela ter dominado a língua numa taxa tão rápida assim, tão cedo, né? Essa paixão inconsciente pela França cresce. E aí, é um dos motivos que faz ela querer viajar para lá, né? Em 2 de novembro de 1849, ela vai à Europa e vive cerca de 28 anos divididos em 3 temporadas, de 1849 até 1852, 1855 até 1872 e 1875 até 1875, como eu disse, tendo a França como residência principal. A maneira como a capital parisiense evolui nos olhos da Anísia é reveladora, porque é algo que é um vínculo que ela mantém que fica inquebrável até o final. Ela chega a comparar a França à moderna Atenas, ou seja, capital de todo conhecimento. Porém, depois de muito tempo na França, ela acaba sendo afastada emocionalmente de lá, por estar nesse meio acadêmico há muito tempo e estar longe do Brasil, que é, apesar de tudo, o país que ela nasceu, né? Ela prefere abandonar a França entre 1870 e 1871.
mais ou menos também porque alguns eventos tornaram a Cidade das Luzes num cenário de guerra e sublevação, né? No livro Fragment, do Novage Inédit, a Anísia chama, né, ela evoca dolorosas lembranças da Paris sitiada pelos prussianos, e logo após a eclosão do movimento revolucionário da Comuna. A louca declaração de guerra feita por Napoleão III era a prova da cegueira que tomara conta da maioria dos franceses. Certo? O que incomoda bastante a Anísia, porque ela acaba tendo uma situação onde a academia acaba acirrando a visão dela. Não sei se ficou muito bom de entender a maneira que eu falei, mas foi pelo menos isso que eu senti lendo o livro. É engraçado que a primeira publicação da Nízia Floresta é o livro Itinéraire d'une voyage na Alemanha, que é um diário, basicamente, de viagens feito especificamente para a família dela. Então, não era um livro de nenhuma forma acadêmico, era mais realmente um diário de viagens. Segundo Eugène Percef, as páginas são graciosamente escritas e cheias de poesias, não é? Porque quando você escreve algo para um familiar ou para uma pessoa próxima de ti, você não tem tantas regras e pode se emocionar mais dessa maneira. Em sumo, a Anísia tenta, nesse livro, ela tenta descrever o seu país da maneira que ele é, no livro Les Fragments du Naufrage Inédit. E esse livro, ele é uma homenagem ao seu irmão falecido. No mesmo livro, ele tem uma pequena autobiografia e a Odisseia vivida em Paris pela ocasião da Comuna em 1870. Dizendo isso, eu encerro e passo para o Daniel. Interessante, eu estava pensando aqui, em que pese a Anísia ter tido a influência da Mary Wollstonecraft, né, e ter traduzido, mesmo que seja uma tradução da tradução, mas trouxe, né, na verdade, esse contingente, né, intelectual feminista para a gente. O que eu achei interessante, ela teve uma vida bastante considerável na França, e que foi, pelo que eu estou vendo aqui, se eu estou certo, foi 100 anos antes do nascimento de outra personalidade francesa importante para o mundo feminista, né, que é Simone de Beauvoir. Ou seja, 100 anos antes, na França, né, você tinha uma brasileira, né, feminista, né, com aproximadamente aí 15 obras escritas, né, e 100 anos depois, a França também vai trazer também essa grande personalidade, controvérsias para muito, né? Simone de Beauvoir. Você diria, Gabriel, você poderia dizer, ou Gabriel, a Carla que estudou mais essa questão do aspecto feminista dela, vocês diriam que se ela tivesse vindo depois da Simone de Beauvoir, você acha que a Simone seria uma influência para a Nízia? Quer falar Pode primeiro, falar, Gabriel, Carla? Pode falar também, não sei se a Carla também quer falar, mas se você falar, tá ótimo. Só um comentário, muito obrigado, inclusive, por me lembrar sobre isso, Daniel. Seu ponto foi, assim, muito bom. E outra, falando se de um ponto de interrompendo, vista... elas morreram Desculpa. praticamente. Só interrompendo, eu que eu acabei de perceber também. Elas morreram também com a idade parecida. A Nízia morreu com 74 anos, e se eu não me engano, a Simone morreu com 77, 78 anos, ou seja, até o tempo de vida foi bem parecido, né? Legal isso. Falando sobre o que você disse, né? Falando sobre um ponto de vista acadêmico, é bem possível que Nízia tivesse pelo menos se baseado em alguma coisa na Simone de Beauvoir. Porque Nízia Floresta, toda vez que ela vai à França, né, à Europa, ela pega ela estuda a literatura francesa em profundidade, ou seja, a parte acadêmica da França, Paris, acaba entrando nela. Mesmo você não querendo, quando você estuda alguma coisa, você acaba pegando os pontos de vista das pessoas que criaram esse material. Então, por causa disso, Nízia era muito baseada numa literatura francesa também.
Ou seja, era uma pessoa bem versátil, né? Mas eu não me arrisco a falar sobre se ela se basearia num lado feminista, eu deixo isso para Carla. Porque pode ser também um anacronismo, né? A gente só pode, na É. verdade, prever. Quer falar, Carla? Pra gente terminar? Então, Finalzinho já. Claro que elas viveram em séculos diferentes, né? A Simone é um século depois. Eu diria que as duas têm ideias bem opostas em relação ao feminismo, mas como eu falei, é a época em que cada uma viveu, né? Um século depois, as mulheres já tinham conquistado bastante direitos que elas não tinham na época que a Anísia viveu. A Simone, ela tem uma visão mais radical do feminismo, uma visão mais revolucionária do que a Anísia teve, né? A Anísia, como eu falei, ela não queria provocar uma revolta no sexo masculino contra o sexo masculino. A Anísia estava fazendo reivindicações básicas da primeira onda, e a Simone ela já fazia reivindicações que se pareciam mais com as reivindicações da segunda onda, né? Da essência feminismo, da essência do que é o ser mulher, o que é o ser feminino, o feminino, né? Então, elas têm ideias bem opostas, porém, elas viveram em séculos diferentes, né? Não tem como dizer se a Anísia se basearia ou não nas obras da Simone, porque elas viveram em épocas bastante distintas, e as condições das mulheres nas duas épocas eram bastante distintas também. Excelente. Mas são pontos que a gente pode ligar, fazer inferências, fazer conferências, né? Muito interessante, pessoal. Gostei bastante do trabalho. Tem muita coisinha para a gente poder estudar. Só um momentinho. Retomando aqui. Então, tem bastante coisa, né? A gente tentou pegar um pouquinho da área, né, da Anísia para poder trazer para cá, mas pela limitação, né, do tempo do trabalho, né, sabemos que tem muitas coisas para poder observar. E até porque ela tem 15 obras, né? Eu vou tentar aqui ver o título das obras, né, pessoal? Só para o público tomar conhecimento, né? Seria interessante falar pelo menos algumas, não precisa falar todas. Isso, eu vou tentar falar. Vamos ver aqui, ó. Tem o direito das mulheres e justiça dos homens. Conselhos à minha filha. Fanny ou o modelo das donzelas, deve ser interessante esse. Darcis ou a jovem completa. Discurso que as suas educandas dirigiu a Nísia Floresta Brasileira Augusta. Muito legal. A lágrima de um caeté, aquele que você falou, Lucas. Dedicação de uma amiga, opúsculo humanitário, que você também focou aqui, né? Páginas de uma vida obscura, né? Um passeio ao aqueduto da Carioca, pranto filial. Olha, já está aqui no Rio de Janeiro, muito interessante, deve ser. Né? Sobre a escravidão, esse daí. Olha, que viu? Justamente o aspecto que eu queria saber, da questão da área abolicionista da Anísia. Quem sabe no segundo seminário se tratar, né, do mesmo tema, da mesma personalidade, a gente consegue já explorar essas outras facetas dela, né? Tem aqui uma em italiano, que né, foi traduzida, mas obra dela em italiano, outra também em italiano, ou seja, são várias obras. Deixa eu ver se tem aqui. A Mulher, fragmentos de uma obra inédita, olha, notas biográficas, Parsis, O Brasil, também deve ser interessante. Chegou a ver essa, Lucas? O que fala essa obra, O Brasil? A Mulher e o Brasil, eu acho que fazem parte do mesmo livro, né? Que foi publicado em italiano. Ok. Aqui tem mais colaborações em jornais, várias edições póstumas, ou seja, tem muita coisa da Anísia para a gente poder, ou a sociedade, na verdade, mergulhar, né? Então aqui, pessoal, cumprindo, na verdade, o objetivo do trabalho, né, do Laboratório de Ensino de Filosofia 1 da Faculdade Pedro II, do Colégio Pedro II, né, nós trouxemos essa filósofa bastante importante, né, e tentar torná-la conhecida ainda mais, né, para quem quiser e quem tiver acesso a esse seminário, a esse trabalho. Então, aqui a gente vai encerrando. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Tudo bem? Então, muito obrigado. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado ao Emerson, à Carla, ao Lucas, ao Gabriel. Tá bom? Então, a gente encerra por aqui e, se der, até a próxima, tá bom? Um abraço. Abraço.